Muitas vezes pensamos que conhecemos tudo no nosso mundo, cada árvore, cada inseto. Todas as espécies parecem ter sido estudadas e catalogadas. No entanto, isso não é totalmente verdade. De acordo com cientistas importantes, ainda há milhares de espécies que nem descobrimos. Isso nos faz pensar: será que existem criaturas estranhas por aí? Talvez misturas de diferentes animais? São como as histórias de criaturas misteriosas que algumas pessoas afirmam ter visto, mas que os cientistas ainda não reconheceram. Enquanto alguns cientistas duvidam, há pessoas chamadas criptozoologistas que acreditam firmemente que essas criaturas são reais e que têm fotos para provar. Isso cria um debate interessante entre os cientistas tradicionais e os criptozoologistas, mantendo a ideia de que ainda podemos descobrir coisas incríveis sobre os seres vivos que estão escondidos ao nosso redor. Bem-vindo ao Acervo Secreto. Uma das criaturas criptoides mais fascinantes que temos explorado é conhecida como o tigre da Tasmânia, ou tilacino. Embora anteriormente considerado uma figura lendária ou mitológica, espécimes vivos foram identificados e documentados por cientistas, transformando-o em um ser real e intrigante. O último espécie confirmado faleceu em 1936. Desde então, inúmeros avistamentos dessa criatura foram relatados tanto na ilha da Tasmânia quanto na Austrália continental, apesar das crenças de sua extinção. Além disso, algumas fotografias convincentes, embora não totalmente esclarecidas, foram capturadas. O tilacino possuía uma aparência singular. Ainda que se assemelhasse a um grande cachorro similar a um pastor alemão, na verdade ele era um marsupial que carregava seus filhotes em uma bolsa, assim como um canguru. As distintas listras em sua cabeça e pescoço davam a ele uma semelhança parecida com a de um tigre. Notavelmente, ele podia abrir sua mandíbula em um ângulo de aproximadamente 180 graus, semelhante ao que as cobras conseguem fazer. Sua imagem poderia facilmente ser confundida com a de uma criatura monstruosa quando avistada correndo pela floresta. As características diferentes do tigre da Tasmânia ilustram de maneira exemplar como a evolução pode desencadear mutações surpreendentes. A mera ideia de que ele é um ser híbrido aumenta a probabilidade da existência de outros híbridos ocultos nas sombras. Mas então, quais seriam essas outras criaturas criptoides? Será então que existem legiões de criaturas estranhas, híbridas, que voam, nadam e supostamente sugam o sangue de suas vítimas? Será que há alguma evidência fotográfica que possa sustentar tais alegações? E além disso, será que há algo ainda mais convincente e difícil de contestar, como amostras reais de DNA desses monstros existem? Em Cuero, Texas, em agosto de 2007, após adquirir uma ninhada de galinhas de uma fazenda vizinha, um fazendeiro se deparou com uma série de descobertas perturbadoras dentro do seu galinheiro. Depois disso, ele passou a manter as galinhas por cerca de 2 semanas na sua casa, mas não houve resultado. Ele encontrava as galinhas mortas ao ar livre. O que era incomum nisso tudo era o fato do frango permanecer no local em vez de ser levado por algum predador, algo pouco comum no estado do Texas, que abriga uma quantidade considerável de predadores. Nas semanas seguintes, mais 27 de suas galinhas foram encontradas mortas de maneira inexplicável, cada uma com os mesmos sinais e sem nenhum vestígio de sangue ao redor. Ao discutir o ocorrido com seus amigos e vizinhos, a explicação mais imediata apontava para o comportamento de um chupa-cabra, uma criatura que supostamente mata os animais para sugar seu sangue. Relatos descrevem-no como um canino bizarro, sem pelos e com uma pele de tonalidade cinza azulada, semelhante à de um elefante, além de membros frequentemente desproporcionais, resultando em uma aparência bizarra e grotesca. Essa série de eventos levou o fazendeiro a considerar que ele poderia estar lidando com um chupa-cabra. E finalmente, em uma manhã, ele recebeu a ligação urgente de um vizinho relatando o atropelamento de uma criatura estranha em frente ao seu rancho. Isso o levou a examinar o estranho animal, que não tinha nenhum pelo
mas não apresentava nenhum sinal de infestação por sarna ou doenças de pele. Amostras de seu tecido foram levadas para análise. Os testes de DNA revelaram que o animal era um híbrido entre o lobo mexicano e um coiote. Apesar da identificação genética, persistem os mistérios sobre o comportamento exibido pela criatura, pois nem o lobo mexicano nem o coiote possuem hábitos de sucção de sangue. A investigação levanta questionamentos sobre como e por que essa criatura desenvolveu tais características. A poluição ambiental, como a proveniente de usinas de queima de carvão, emerge como uma possível causa de mutações em animais selvagens. Essa influência, por sua vez, pode ser responsável por criar criaturas como o chupacabra que, embora tradicionalmente associada à mitologia e ao folclore, poderiam encontrar sua origem em fatores ambientais. É de fato intrigante observar que essas espécies geralmente não costumam se hibridizar. No entanto, essa possibilidade não pode ser considerada totalmente impossível. É conhecido que os territórios dessas duas espécies se sobrepõem no Arizona, Texas e no norte do México. Diante dos resultados de DNA tão conclusivos, muitos consideraram o caso como resolvido. Entretanto, segundo o fazendeiro, algo ainda não parecia estar completamente em sintonia. O verdadeiro mistério residia na forma como todas as galinhas foram mortas, com o sangue sendo sugado. Sabendo que o DNA apontava para coiotes e lobos mexicanos, surge uma questão intrigante. Nenhum desses animais possui hábitos de sugar sangue. Portanto, mesmo que o DNA coincida, o que poderia explicar esse comportamento tão peculiar? Mesmo após a avaliação de cerca de 3 especialistas de todo o mundo, ninguém conseguiu oferecer uma explicação definitiva para esse enigma, deixando todos perplexos. No reino animal, o único vertebrado superior que evoluiu para sugar sangue é o morcego vampiro. Esse processo de adaptação específico levou milhões de anos e envolveu características altamente especializadas, incluindo a presença de anticoagulantes na saliva e um sistema digestivo e renal completamente diferente de todos os outros animais. Portanto, a suposição que um animal simplesmente desenvolveria esses padrões de predação semelhantes aos de um vampiro é verdadeiramente inesperada. Muitos desses animais são vistos perto de locais como usinas de queima de carvão. Essas usinas emitem grande quantidade de dióxido de enxofre e outros metais pesados como o chumbo na atmosfera. Estudos recentes revelam que o dióxido de enxofre é de fato um mutagênico, alterando a composição celular e genética de ratos de laboratório. Dessa forma, a poluição poderia de fato ter algum efeito semelhante em coiotes e outros tipos de canídeos? Afinal, produtos químicos presentes no ambiente têm a capacidade de provocar mutações em animais selvagens, como foi observado em um caso em Minnesota, onde sapos apresentavam pernas extras ou membros mal formados, provavelmente devido a contaminantes ambientais. O fenômeno do chupacabra também é relatado em Porto Rico, Brasil e diversos outros países. Há uma possibilidade de que mutações ainda não descobertas ou compreendidas pela ciência estejam ocorrendo. Isso nos leva a considerar não apenas o que a natureza está produzindo, mas também o que a humanidade poderia inadvertidamente estar contribuindo para criar. As criaturas como o chupacabra poderiam ser aberrações naturais, resultados raros e perturbadores da seleção natural que deram errado, ou possivelmente produtos de experimentação deliberada que ultrapassaram os limites do ético. A busca por respostas não apenas amplia nossos horizontes científicos, mas também nos instiga a refletir sobre nossa relação com a natureza e o nosso papel no equilíbrio delicado que sustenta a vida no planeta. Tais mistérios nos lembram que há muito mais a se descobrir do que percebemos à primeira vista. Quem sabe quais outras revelações nos aguardam aqui, no acervo secreto. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou de assistir, não deixe de se inscrever, comentar e curtir esse vídeo. Vejo vocês na próxima vez que abrir o acervo secreto. Até lá!